Bom, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, né? Essa joia que vocês viram aí na capa do vídeo. Eu usei dente picadinho, tá? Eu cortei esse dente aqui com alicate, né? Ó, tem um aqui, ó. Então você quebra ele todinho com alicate, tá vendo? Eu vou usar esse dente aqui picadinho como se ele fosse as pedras, sabe? Vou fazer nesse molde quadrado, né? Aí eu vou fazer assim, o mar mais ou menos assim, né? As ondas aqui. E aqui o dente picado como se fosse pedras, né? Vou fazer dessa forma, só para vocês verem como que eu faço o efeito mar, tá? Fica muito bonito. Esse chaveiro aqui eu fiz desse jeito, tá vendo? Só que aqui, que não tá focando, deixa eu ver aqui. Aqui eu usei areia de verdade, tá? Embaixo aqui. Então você pode usar areia, você pode usar o dentinho picado mesmo, tá? Ou você pode colocar uma cor aqui, né? Eu fazer sabe, uma corzinha de areia aqui no lugar da areia de verdade ou do dente, né? Você pode fazer de várias formas, né? Esse daqui é uma forma, tá vendo que as ondas, né? Como fica, tá vendo? Você pode fazer também de outra cor, né? Se você quiser fazer rosa, você faz rosa também. Eu já fiz rosa, ficou muito bonito aqui. Eu não tenho mais o chaveiro. Ó, tem verde, tá vendo? Deixa eu explicar pra vocês como que eu vou fazer. Eu quero que a parte azul fique bem intenso, né? Um azul bem intenso. Então eu vou colocar aqui um pouco de resina transparente e aqui um pouco de resina azul, tá? Que vai ser o mar, certo? Por que eu vou colocar resina transparente aqui? Porque essas pedrinhas aqui, esses dentes, o dente quando você coloca na resina, ele tem a tendência a clarear um pouquinho, ficar um pouco transparente, tá? Algumas pedrinhas vão ficar transparentes e outras não. Eu já expliquei pra vocês que a polpa do dente, ele fica bem branquinho, né? Enquanto que a parte de fora fica quase que transparente, tá? Eu já expliquei pra vocês, ó, essa parte aqui do meio, ele fica mais branquinho na resina, então aparece. E a parte de fora fica meio transparente. Então, como tá misturado aqui, então eu entendo que se eu colocar esses dentes picadinhos aqui, ó, quando eu colocar a resina, se eu colocar o fundo todo azul, vai aparecer ainda por baixo das pedrinhas o azul que eu coloquei. Então eu não quero que isso aconteça. Vou colocar aqui uma gota de catalisador. Você pode colocar duas, mas eu coloco uma. Aqui é a base da joia, tá? No caso é a base, é a parte do mar. Aí eu vou usar o pigmento azul, certo? Bem pouquinho, porque esse azul é bem forte, né? Depois se eu ver que ficou fraquinho, eu coloco mais. Aí eu mexo aqui. Ó, ele tá um pouco translúcido, tá vendo? Não precisa deixar muito escuro não, tá? Se você não quiser. Eu vou fazer de um jeito que ele fique um pouco translúcido. E aí eu vou usar alguma coisa para deixar esse molde mais alto. Vou usar esses dois palitos aqui, ó. Não tem lado, tá? O meu molde, porque eu comprei sem pino. E eu quero assim, a joia vai ficar mais ou menos assim, né? Os dentes assim para baixo. Então eu quero que o mar fique aqui embaixo. Eu faço assim, para ficar mais altinho. E aí eu vou colocar a resina, espero sair as bolhas, né? Ainda tem bolha aqui, deixa eu esperar um pouquinho. E aí eu vou colocar. Não preciso colocar tudo, né? Eu vou ver aqui a quantidade que eu vou colocar. Eu não quero que essa primeira camada fique muito alta. Se você quiser fazer 1 grama, eu acredito que seja melhor. 1 grama. E aí você vai ajeitando, tá vendo? Onde você quer que fique o mar. Vou colocar um pouco mais. Você pode fazer irregular, se você quiser, assim, ó. Onde você for desenhando aqui, ó, ela fica. Ó. Eu acho que assim tá ótimo, tá bem irregularzinho. Não fica aquela coisa reta, né? Pronto. Aqui eu vou deixar secar, tá? No caso, se você tiver estufa, você já coloca na estufa desse jeito aqui, certo? Você pode ver que ali não tem nada e aí o azul tá só aqui, ó, tá? Porque se eu colocar azul ali, eu já expliquei, né? Se colocar azul ali e colocar o dente, vai aparecer o azul embaixo do dente. E aqui a ideia é que o dente seja, sabe, areia, as pedrinhas e tal. Não tem a água aqui, a água do mar, né? Então vou deixar secar e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, ó, se passaram 15 minutos, tá? Ele tá durinho já, ó. Eu vou tocar aqui, tá vendo? Ele tá só com uma coisinha assim, molinha por cima, mas ele tá duro. Então aqui, se você quiser, certo? Você pode colocar peixinhos, né? Se você quiser, pra enfeitar aqui. Eu imprimi, ó. Peguei no Google, né? Umas imagens de peixe. Você vai no Google, pesquisa silhueta de peixe. E aí, ó, aparece esses desenhos aqui. Eu imprimi bem pequeno, tá vendo?
Eles são bem pequenos, ó, vários tamanhos, tartaruga, tem vários, tá vendo? Então já tirei alguns aqui, você pode fazer, se você não tiver impressão e quiser fazer o peixinho, você pode fazer ele com tinta PVA, tá? Que é essa tinta aqui, ó, tinta PVA, para artesanato. Então, mesmo se você não imprimir, não tiver impressão, você pode desenhar o seu próprio peixinho, né? Você arruma um pincel de unha, sabe, que seja bem fininho, e aí você pode usar essa tinta que eu mostrei. É muito simples, né, para você fazer esse peixe. Você vai precisar fazer um desenho mais ou menos assim, ó, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, faz acho que é barbatana, né, isso? Ó, pinta ele por dentro, ó, de preto, todo de preto, né? Aqui você vai fazer assim. Aqui tem dois jeitos de fazer, ou assim, ou assim. Então você vai fazendo os peixinhos, né? Não é difícil, tá? Você pode ir desenhando os seus próprios peixinhos, tá? Fazer mais um aqui. É bem simples. Então dá pra você ir fazendo, tá? Mesmo se você não quiser imprimir. A tartaruguinha é fácil também, tá vendo? Você faz um círculozinho meio achatado. É bem fácil. Mas assim, só se você quiser, né? Eu vou fazer, né? Vou colocar o peixinho aqui impresso, que eu já cortei. Eu imprimi assim. E aí eu cortei ele com a gilete. Só o peixinho. E vou colar aqui. Como ele tá um pouquinho molinho, tem como se fosse um líquidozinho, né? Ainda é molinho por cima, então ele vai colar. Mas se já tiver seco aqui, você vai ter que colocar resina para poder colar esse peixinho. Se você quiser peixe. Peixe não, você pesquisa tubarão. Esse aqui é um tubarão. Acho que vai ficar interessante assim. Só com um. E aí, nessa parte aqui, ó, você vai colocar a resina transparente. Tá? Eu já vou pesar aqui, eu vou pesar 1,5 grama por aí de resina. Lembrando que esse molde meu, ele tem 3 centímetros, tá? É o quadrado de 3 centímetros. Eu vou colocar aqui uma gotinha, né, de catalisador. Aí eu mexo aqui. Espero sair as bolhas, tá? É muito importante você mexer devagar e esperar sair as bolhas, tá? Pra não ficar com bolha, certo? Eu tô mexendo rápido aqui no vídeo, porque todos os meus vídeos, quando eu vou editar, eu acelero, certo? Então, eu tô mexendo devagar, mas não parece que eu tô mexendo devagar, porque eu acelerei o vídeo. Então parece que eu tô mexendo bem rápido, tá? Mas eu não tô. Eu tô mexendo devagar, certo? Então, mexam devagar para dar menos bolhas. Resina líquida, tá? Se você mora numa região fria, deixa a resina perto da estufa para deixar ela bem líquidazinha para trabalhar, para você trabalhar legal com ela, tá? Para não ficar grossa. Resina grossa dá bolha. E aí eu vou esperar sair essas bolhas aqui para poder colocar lá no molde. Bom, então aqui já saiu todas as bolhas, né? Então agora eu vou preencher aqui a parte que tá sem nada, tá? Que é onde eu vou colocar o dente. Essa resina aqui é poliéster, tá? Então eu tenho que fazer uma base, porque ela vai ser lixada. Mas se você estiver trabalhando com epóxi, nessa parte transparente mole que eu já coloquei aqui, você já pode colocar o dente picadinho, tá? Ele vai descer todinho, mas como você não vai lixar, né? Porque resina epóxi não precisa lixar, então não tem problema. Como eu vou lixar, então eu preciso ter uma base de resina, tá? Pra depois colocar o dente, certo? Pra ficar bom de eu lixar. Lembrando também que eu não coloquei a resina por cima do azul, tá? Eu coloquei só onde tava faltando aqui resina, tá? Eu não coloquei por cima do azul. Então eu vou colocar essa resina aqui pra secar e já vou dar continuidade. Sobrou resina, sobrou um pouquinho aqui, sobrou um pouquinho do azul, tá vendo? Não tem problema. Não é porque você pesou 2 gramas que você tem que colocar as 2 gramas, não. Você vai colocando, né? Quando você vê que dá, que tá bom, aí você para, tá? Não importa se vai sobrar resina, tá? Então agora eu vou colocar na estufa. Bom, aqui já tá duro, tá vendo? A parte transparente. Então aqui eu vou colocar as pedrinhas, tá? O dente, no caso. Colocando assim, depois eu vou arrumando. Lembrando que não pode deixar no canto do molde, porque você vai lixar. Se você tá trabalhando com epóxi, não tem problema. Você pode deixar no canto do molde. Mas se é poliéster, não é bom. Vou colocar um pouco de resina aqui, só para colar o dente. Não precisa pesar. Só para colar mesmo, vou colocar mais.
Aqui eu não coloco uma gota de catalisador não, tá? Eu coloco bem pouco mesmo. Bem pouquinho. Menos de uma gota. Não chega a ser uma gota não. Ó, tem menos de uma gota aqui. Porque se eu colocar só resina, não vai colar. Mexo aqui. A resina poliéster é bom porque no instante mexe. E agora, tá ficando bem bonito, ó. Aqui no vídeo não dá pra ver direito, mas tá ficando muito bonito. Eu vou colocar em cima, né, aqui do dente. Aí agora eu vou dar uma arrumada, né? Fica até melhor pra arrumar depois que botar a resina. Que o dente fica mais molinho, né? Pra você ir arrumando. Aí eu vou tirando ali do cantinho, né, que eu vou lixar essa peça. Eu não posso deixar lá no canto. Você pode fazer, se é de você fazer essa parte aqui transparente, você pode fazer um fundo, né, uma base para esse dente. Tá? Você faz um laranjinha ou, sabe, uma cor. No lugar de você colocar transparente aqui, você coloca uma cor, tá? Porque daí quando você colocar o dente, pode ser, né, que o seu dente fique transparente, eu não sei, tá? Então, é interessante que você faça teste também, né? Se o dente que você tem vai sumir na resina, você pica ele e aí você vai colocar ele num pouquinho de resina e ver se ele ficar transparente. Então é melhor que você faça aqui um fundo nessa parte transparente aqui, tá? Um fundo, um bege, um laranjinha claro, tá? Pra você fazer laranja claro, você vai misturar o vermelho com o amarelo, tá? E aí bota um pouco de branco. Aí você faz um fundo, sabe, como se fosse a areia do mar mesmo, a corzinha da areia. Mas aí você vai testar, né? Você vai testar se o dente que você tem vai ficar transparente. Porque ele pode ficar transparente e até sumir, né? E aqui tem muito dente, tá? Aqui tem uns 3 dentes aqui. Então tem bastante pedrinha. De repente, se você não tiver tanto assim, né? Então pode ser que fique mais transparente. Eu vou colocando aqui, ó, onde eu tô vendo que tá um pouquinho aparecendo o fundo, né? Pra ir fechando. Você pode esterilizar esse dente antes, tá? Com água oxigenada volume 10. Ou álcool 70, tá? E aí depois você pica ele pra colocar aqui. Cuidado para não cair sujeira aqui, nessa parte azul. Eu vou até virar o meu aqui. Porque o dente ele tem um pozinho, alguma coisa assim do tipo. E aí se cair aqui vai ficar cheio de sujeirinha. Você pode fazer essa parte aqui rosa, pode fazer azul, verde, tá? Você vai fazendo e vai postando, né? É importante você ter as suas peças, entende? Para o pessoal ver o seu potencial, né? Não, eu não vou deixar tão alto, tá? Você tem que tomar cuidado para não deixar alto, né? Porque depois vai ficar ruim para colocar a argola. Então, ó, tem uns pedacinhos aqui. Se tiver um pedaço muito grande, tira, corta, quebra ele de novo. Pra ele ficar baixinho. Pronto, já coloquei, ó. Afastei um pouquinho da parede do molde, né? Tá vendo? Ele já tá duro, né? A resina já endureceu aqui. Aí eu tenho, ó, esses enfeites aqui de unha. Com o tema mar, né? Tem conchinha, tá vendo? Tem estrela do mar. Tem várias coisinhas aqui, né? Com o tema mar. Então eu acho que eu vou colocar uma estrelinha dessa no dente, né? Eu não gosto de fazer a joia que as outras coisas chamam mais atenção, tá? O que tem que chamar mais atenção aqui é o dente. Tudo tem que conversar, certo? E o que tem que chamar mais atenção é o dente. Então não sei se eu coloco uma conchinha. Aí isso aqui eu vou colocar a resina transparente por cima para poder colar. Apesar de que ele é de metal, ele não vai boiar, né? Quando eu colocar a resina. Mesmo se eu não colar ele aqui, ele não vai boiar. Mas ele pode se mexer, né? Descer pra cá. Então é bom colocar a resina transparente pra colar. Lembrando que o furo, né, da joia, ele não pode ser aqui no dente, tá? Ou no dente ou na areia. Se você preferir fazer aqui com areia, você não pode colocar pra cima assim pra fazer o furo, tá? Porque não fura não, tá? Fica muito duro. O furo tem que estar na resina, tá? Não pode estar aqui não, que fica muito duro, você não vai conseguir furar isso aqui não. Então aqui eu fiz bem pouquinho a resina transparente. Vou colocar aqui em cima da estrela pra colar ela. Pra ela não andar, pra ficar exatamente onde eu coloquei.
aqui também. Vou colocar aqui em algumas pedrinhas também, que pode estar solta. Pronto, coloquei resina nos dentes, né? Que tava faltando. Coloquei nas duas estrelinhas. Inclusive vou até levantar, subir mais essa. E agora eu vou deixar secar. Já tá duro, né? Agora eu vou... aqui a parte que no caso seria das pedrinhas, né? Da areia, já tá tudo ok, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou fazer aqui, completar aqui as ondas do mar, né? Então eu vou fazer um pouco de resina. Vou fazer 1 grama de resina. Então vou fazer aqui a resina, tá? E agora eu vou colocar o pigmento azul, né? Não precisa fazer tão escuro, tá? Porque aqui já tem uma camadinha de azul. É que o molde é azul, aí não tem como a gente ter uma noção do quanto azul tá. Mas se seu molde for de outra cor, se de repente você resolveu fazer o molde, né, de outra cor e tal, branco, né, por exemplo, dá pra perceber exatamente o tom de azul que tá a sua joia. Aqui não dá porque é o molde azul já. Então eu fiz aqui esse... Aqui o meu pigmento ele tá meio ressecado, então tá com uns pontinhos aqui de pigmento seco, mas só é deixar descansar que ele desce todinho. E aí quando for colocar na joia eu não coloco até o final, né? Então eu vou deixar descansar aqui pra sair as bolhas e esses pedacinhos de pigmento seco descer. Eu vou colocar 1 gota de catalisador, caiu 2, não tem problema. Não esqueçam, tá? Do catalisador. Não esqueçam. Mexer aqui, eu tinha esquecido do catalisador. Nunca ia endurecer. Essa parte azul aqui, ele não tá reto, ele não tá, sabe, reto. Ele tá meio descido, tá? Porque lembra que eu coloquei o azul e fiz isso no molde, ó. Então ele não tá retinho, ele tá descido, tá? Então aqui tá mais alto e aqui tá mais baixo, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar pouca resina e vou colocando aqui, ó. Essa parte aqui tem que estar seca, tá? Tem que estar totalmente seca. Pra o azul daqui não misturar com a resina da pedra, sabe? Misturar todinho assim. Porque se a resina da pedra tiver mole, quando você botar o azul, o azul vai vir pra cima das pedras, tá? Então a resina das pedras tem que estar bem durinha, bem seca. Ela não pode estar úmida. Ele pode até passar um pouquinho, mas pouco, tá? Muito não. Eu vou colocando e vou espalhando com uma espátulazinha aqui. Lá pro cantinho. Pode colocar por cima do peixe, não tem problema. Ele não vai ficar transparente. O peixe não vai. E a ideia é essa, né? Pra dar a impressão que ele tá embaixo da água. Então aqui, ó, eu coloquei um pouco de resina transparente, né? E aí com um palito, ó, com um pouco de pigmento. Eu sujo aqui e vou fazendo as ondinhas com o palito. Se de repente as ondas ficarem num formato que você não gosta muito, não se agrada, você consegue mudar. Por exemplo, eu vou tirar isso aqui, esse pouquinho aqui, ó, para ela ficar mais certinha, tá vendo? E aí eu puxo pra cá, ó. Eu venho aqui pra cá, ó, e puxo assim, tá vendo? Aí ela fica onde eu quero. E assim eu consigo fazer as ondas, né? Quando você coloca com a resina transparente, ela dá uma esfumaçada, né? E aí você consegue trabalhar. Ó, eu pego um pouquinho do verde. Só pra dar Coloquei alguns pontos só pra dar uma esverdeada. E você vai moldando a onda do jeito que você quer. A onda ela nunca é bem certinha, né? O interessante é que ela nunca fica igual. Você vai ver que quando você começar a fazer, você vai ver que nunca fica igual as ondas. Mas é isso, você coloca a resina transparente aqui. Um pouquinho de resina transparente. Com um pouquinho de catalisador, né? E aí vai riscando o pigmento. Ele tá juntando aqui, ó, eu só separo. Tá vendo? Pra ficar um pouquinho separado. Porque se ficar tudo branco aqui, não vai parecer que é onda. Vou tirar um pouquinho aqui desse verde. Esse verde você coloca se quiser, tá? Lembrando que a água do mar você pode fazer rosa também.
Pode fazer laranja. Não precisa ficar preso, né? Ah, tem que fazer azul. Não, você faz a cor que a pessoa pedir, né? E você vai tirando os excessos, né? Se você achar que vai ficar melhor. Aqueles excessos, vai separando. Enquanto ela vai esfumando, dá pra você ir mexendo. Aí quando ela fica durinha, não é bom ficar mexendo porque vai ficar feio, né? Vou colocar na estufa pra gente ir pra parte final. Ó, ela já secou, tá vendo? Tá seco. Ó, as unhas como ficaram. Que não dá pra ver direito, mas quando eu tirar a foto dessa joia, vocês vão ver o quanto ela ficou bonita. Agora eu vou pra parte final, né? Que é fazer a parte transparente. Como tem o dente é pedrinha, né? Como se fosse pedrinha. Então talvez 2 gramas não dê, né? Quase 3, ó. 3, né? Praticamente. Aí eu venho aqui, coloco 2 gotinhas de catalisador. Mexer até ela ficar totalmente transparente. Lembrando que mexa devagar, para não dar tanta bolha. Outra coisa que vai ajudar você a não dar tanta bolha na resina é ter 2 lâmpadas amarelas na sua mesa, ou 2 ou 1. Você bota 2 bocais ou 1, bota fio e deixa as lâmpadas cerca de 50 centímetros da mesa. Isso vai ajudar muito a tua resina não ficar tão grossa, né? Principalmente quem mora em região fria. Vai ajudar muito, né? Quem mora em região fria e não tem aquecedor em casa. Ou então nos dias frios, né? Até quem mora em lugar quente, mas às vezes o tempo tá frio. Então você coloca essas lâmpadas amarelas, porque daí elas vão melhorar a temperatura ambiente da tua mesa, tá? E agora é só colocar aqui na joia, né? Gente, ó, eu pesei 3 gramas de resina e mesmo assim, ó, ainda faltou aqui no molde, né? E eu tô percebendo que aqui na parte do dente, ele tá tá com pouca resina. Aí eu vou só conferir. Eu coloco aqui o palito pra saber mais ou menos a altura que tá de resina. Pra saber se vai ficar, se precisa colocar mais resina, né, pra poder lixar. Ó, ele tá com cerca de 3 milímetros, tá vendo, de resina. Tá um tamanho bom, tá? Eu vou deixar assim, 3 gramas. Então você pode fazer isso, né? Porque às vezes, como a gente tá trabalhando com dente, né? O dente pode ficar mais um pouco pra cima. E aí a resina que a gente coloca não dá. Mas aí aqui no caso tá legal. 3 milímetros tá ótimo. Então você pode medir assim, tá? Pra não fazer uma joia muito baixa e depois ter que completar com resina. Então aqui eu já tirei as bolhas, né? Que tinha uma bolha aqui. Eu tirei todas as bolhas que tinha. Agora eu vou deixar na estufa pra poder secar isso aqui. Só lembrando, gente, que quando você vai colocar impressão na joia, é sempre bom você deixar antes uns 20 minutos, 30 minutos na estufa, tá? A impressão, pra poder secar, certo? Bom, gente, agora já secou, né? É só tirar do molde. A resina poliéster, ela desgruda, né? Porque ela retrai, ela diminui um pouco. Então é bem facinho tirar do molde, ó. Tá vendo? E ficou assim. Aqui ela tá translúcida, tá vendo? Como eu falei pra você, ó. Pra vocês, né, ó. Tá translúcida, ó, o meu dedo lá, tá vendo? Do jeito que eu queria. Mas se eu não quiser deixar isso aqui translúcido, é só colocar um pouquinho de branco no azul, tá? Fazer um azul, assim, bem pouquinho mesmo branco, só pra fechar a cor, tá? Ou então um preto bem pouquinho, só um pinguinho, só pra poder fechar a cor, pra não ficar assim, a translúcida, tá vendo? Ó, embaixo como ficou. Eu acho que isso aqui é alguma carezinha do dente, ó. Mas, ó, algumas pedrinhas ficaram bem branquinhas, tá vendo? Outras ficaram um pouco transparentes. Espaço para lixar, é importante, na resina poliéster. E ficou do jeito que eu imaginei que ficaria. Desse jeito aqui mesmo. Eu queria meio translúcido. Ó, 2 estrelinhas do mar. Isso aqui, quando der o acabamento, gente, vai ficar muito lindo. E é isso. Lembrando que vocês podem fazer a cor que vocês quiserem aqui, tá? Eu fiz azul, mas você pode fazer rosa, verde, lilás, enfim, a cor que você quiser. Laranja, fica muito bonito.